Bem-vindo ao episódio 11. Hoje eu quero que você reflita um pouco sobre a forma como a gente absorve os palpites que a gente recebe na nossa vida. Então, como que a gente sente o que está sendo dito, como que a gente pode mudar um pouquinho essa nossa percepção e se sentir um pouco mais leve depois de ter uma interação com uma pessoa que muitas vezes fala coisas que nos magoam, que nos tocam em algum ponto que é sensível. Para isso, eu vou trazer um vídeo que eu gravei quando eu estava grávida do meu segundo filho, em julho de 2023. E como eu tô grávida do meu terceiro filho, é uma reflexão super atual para mim também. Eu tive uma situação essa semana que me fez lembrar desse vídeo, então eu acho que vale a pena para resgatar ele e também compartilhar o que eu aprendi. Então a gente vai escutar agora o meu relato de 2023 e depois eu volto aqui para fazer uma reflexão junto com vocês. Bom episódio! Eu vou ter que falar sobre palpites. Estou grávida de um menino, quase 8 meses, e diferente da outra gestação que foi na pandemia, essa eu tenho acesso a mais pessoas, tenho encontrado pessoas fora da minha convivência, em alguns eventos, pessoas são bem diferentes de mim, e com isso vem uma enxurrada de palpite. E algumas coisas me chamaram muita atenção, assim. A primeira é a expectativa que seja um casal. É muito importante que seja um casal. Eu não sei porquê, mas é muito importante que seja um casal. E no início da gestação, quando eu não sabia ainda que eu estava esperando o Bento, muitas pessoas me falaram que era uma menina. Muitas pessoas. Então, olhavam pra mim e diziam, não, eu tenho certeza absoluta que tu tá grávida de uma menina, tu vai ver como a menina é maravilhosa, como vai ser incrível pra ti, vai ser muito bom. E foram fomentando aquilo. Eu nunca tive expectativa de ter filhos, muito menos de escolher gênero de filhos. Então, isso foi uma coisa que não me bateu. Eu não tinha... Não me gerou uma expectativa se era menino ou menina. Muito pelo contrário, eu gosto bastante do Senhor, meu filho. Então, gosto do fato de ser mãe de menino. Então, não foi uma coisa que me chamou atenção, que me bateu ou que acabou me gerando algum gatilho. Mas vocês imaginam se eu fosse uma pessoa que sonha com uma menina? Tipo, o tamanho do baque que seria, tipo, quando falassem que era um menino. E aí, não bastando isso, sei que é um menino agora, e aí fui em alguns eventos, principalmente com pessoas mais velhas, e aí quando perguntavam o que era, e eu comentava que era um menino, teve uma senhora que me disse, ai, que pena, mas tu é nova, tu ainda pode tentar ter outro filho, né? Porque é muito importante ter uma menina. Nossa, tu vai ver como meninas são muito melhores que meninos, são mais próximas da mãe, não sei o quê. A minha primeira reação foi, sabe? E aí, de repente, eu me vi me defendendo, dizendo, não, é menino, graças a Deus. Pra não dar abertura pra pessoa falar. E aí, nesse mesmo evento, outras duas começaram a se juntar pra falar do meu tamanho, o quão grande estava a minha barriga, o quanto de peso eu já teria ganhado. E aí as duas começaram a fazer um jogral falando de peso na gestação e como isso tava. E eu sou muito bem resolvida com isso, graças à minha primeira gestação. Eu acho que foi um momento libertador pra mim, entender isso de o quanto o corpo da mulher é completamente incrível. Pobres homens que nunca vão ter essa experiência, mas a gente é incrível. Então, assim, a transformação, o poder da criação, a resiliência, a quantidade de coisas que a gente consegue fazer. Me sinto muito melhor hoje sendo mulher do que eu me senti alguns anos atrás, por causa da gestação. E aí as duas começaram a falar sobre o meu peso e não paravam. Peso foi uma questão pra mim durante muitos anos. Então eu comecei a me sentir mal durante a conversa. E por estudos que eu fiz e tudo mais, e teve um momento que eu consegui me distanciar daquela conversa e olhei para as duas fisicamente maltratadas, assim, não são pessoas que têm autocuidado, assim, que preservam o corpo, né, que fazem alguma coisa para se manter saudáveis. E aí eu falei, cara, isso não deve ser sobre mim, isso deve ser sobre elas. E aí eu perguntei pra elas, eu falei assim, mas e vocês? Como que foi a gestação de vocês? Vocês engordaram, não engordaram?
aquilo iluminou essa dupla de uma forma que vocês não fazem ideia. Então elas ficaram super iluminadas e começaram a falar, não, porque eu fiquei com 54 quilos na minha gestação. Então eu era super magrinha, só barriga. Aí a outra falou também na casa dos 50 quilos e virou aquela batalha dos menos quilos. E elas se iluminaram e aquilo era um sucesso na vida delas. Eu falei, cara, não é sobre mim, é sobre elas, é sobre, tipo, o quanto essa fase foi importante pra elas. E aí, a mesma senhora, aquela que tinha me falado que pobre de mim, que é uma menina, que pena, depois ela me encontrou de novo, continuou falando que tava muito feliz que a minha cunhada tá grávida de uma menina, porque aí pelo menos ia ter uma menina na família. E aí eu notei que ela tava andando com a netinha a tiracolo. E aí eu perguntei pra ela, tu gosta de ter uma netinha, então? Pra ti é importante ter uma menina? E ela falou que aquilo mudou a vida dela. Porque a menina era muito companheira, a menina era maravilhosa, e aí transbordou o amor por aquela netinha. E nesse momento eu falei, cara, de novo, não é sobre mim. É sobre o amor que ela sente pela netinha. Então, o que eu tenho me dado conta sobre palpites, que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente pensar, é que geralmente aquela pessoa gastou segundos pensando na gente. Ela olha pra ti, tira uma foto e volta pra dentro. Não é sobre a relação dela conosco, é sobre a relação dela com ela mesma. E nesse vai e volta de coisas que eu tenho ouvido, tem milhares de exemplos, mas acho que esses são legais, assim, porque foi um momento que eu consegui perceber, não é sempre que eu consigo perceber, então nesse momento eu consegui perceber, é como a gente muitas vezes se abala por um comentário dos outros e a gente deixa criar alguma coisa dentro da gente que não é sobre a gente, é sobre o que eles estão sentindo, sobre lembranças que eles estão tendo. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi isso foi um retiro em Três Coroas, num templo budista. E aí a monja estava falando sobre vários conceitos do budismo. O budismo, ele busca muito a neutralidade. Então tu não te engrandecer com elogio e também tu não te diminuir com uma crítica, né? Tu conseguir ficar neutro, olhar isso de uma forma distante e entender se tu quer trabalhar naquilo ou não. E aí a monja estava falando sobre vários conceitos, muito mais sobre evolução, sobre karma, merecimento. São conceitos, assim, difíceis do budismo. E uma senhora começou a atacar ela. Então, todo conceito que ela falava, a senhora ficava agressiva e discordava, assim, de uma forma muito agressiva. E aquilo foi me incomodando. Na época eu não tinha muito conhecimento para lidar com isso. E a senhora rebatendo e sendo muito agressiva com ela, e ela não mudou. Ela conseguiu ficar plena, tranquila, neutra durante toda a conversa. Isso me chamou muita atenção. E aí depois ali de uns 10 minutos com as duas discutindo, foi bem longo, assim, e a monja não se abalou. Ela continuou falando os temas, trazendo, de uma forma neutra. De repente a senhora desabou a chorar e disse que ela não conseguia entender, porque ela perdeu um filho muito jovem. Então isso é uma coisa que ela tenta buscar em várias religiões, em vários lugares, mas ela não consegue curar dentro dela. Ali foi a primeira vez que eu notei, eu falei, o ataque do outro dificilmente é pra ti. Na maior parte das vezes é sobre alguma coisa com ele. E eu falei, e aí olhando para aquela monja, eu falei, cara, existe uma forma de viver neste lugar onde tu não te abala com o que o outro fala. Eu quero aprender. Então, desde então, isso deve ter sido 2019, eu venho estudando tudo que eu consigo para não me abalar. Para tentar chegar nesse lugar onde da neutralidade, né? Onde o que o outro fala, eu absorvo, eu entendo, vejo se me cabe ou não, se é uma coisa que eu quero trabalhar, mas que não me destrói ou que não me envaidece. É muito difícil. Na gestação é mais difícil ainda. Quando falam dos nossos filhos é 3 vezes mais difícil. Mas esses poucos momentos de lucidez, esses poucos momentos onde sou capaz de fazer, sou capaz de dar um passo para trás e olhar e dizer, não é comigo. Às vezes não acontece, às vezes eu me defendo na hora, né? A maior parte das vezes eu me defendo ainda, são muito, muito, muito bons, assim. Então, queria deixar essa provocação para você
Tente pensar sobre isso, assim, se você anda se defendendo dos palpites, das opiniões dos outros, ou se você tá conseguindo dar esse passo para trás e descobrir o que que essa pessoa tá sentindo. Dar um passo para trás e descobrir o que o outro está sentindo. Então, o exercício da semana é exatamente esse. Busque alguma situação onde você se sentiu ferido, ofendido, criticado ou até mesmo elogiado e tente entender por que a pessoa está fazendo isso, qual a intenção dela por trás dessa ação. Se desconecte um pouco e faça essa reflexão. Se você não tem nada que te venha à mente, você pode guardar essa dica na manga para a próxima vez que acontecer. Caso você lembre de uma situação, escreva sobre isso. Fale quais são os outros pontos de vista que você não levou em consideração e quais podem ter sido os gatilhos que fizeram essa pessoa comentar com você alguma coisa que te magoou, ou ter feito alguma crítica em específico para ti. Geralmente não é sobre a gente. As pessoas são muito autocentradas. Eu acho que essa percepção e ler isso em mente tira um peso gigante da vida e faz com que a gente se sinta muito mais confortável, independente das pessoas que a gente está convivendo. Em algumas situações a gente não pode filtrar as pessoas que nós convivemos, mas a gente com certeza consegue filtrar o que elas nos falam e como isso afeta a nosso dia a dia ou até mesmo a nossa autoestima, a forma como a gente se percebe. Então não se inflame pelo elogio, mas também não se diminua pela crítica. Espero que você tenha gostado do episódio 11 do podcast Se Eu Fosse Eu. E caso você goste, me siga aqui no podcast, faça um comentário, dê uma nota, avalie e encaminhe para alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!